bem-vindo ao seu Avenida das Artes, o seu programa de atividades culturais da RTV. Hoje, na nossa primeira parte do programa, vamos ter como convidados o Dr. Gonçalves Guimarães, historiador, arqueólogo e mesário-mor da Confraria Queirosiana, e bem como o guitarrista Rui Namora, propriamente um músico com uma craveira nacional e internacional, que vamos conhecer em breve esse historial. Dr. Gonçalves Guimarães, muito obrigado pela sua presença na Avenida das Artes de hoje. Prazer meu. Nosso. E vamos conhecer esta Confraria Queirosiana, que se localiza em Vila Nova de Gaia, no Solar dos Condes de Rezende, e que tem umas atividades profundas e imensas em volta desta grandiosa personagem que é o Essa de Queiroz. Efetivamente, a sede da confraria, por protocolo, é no Solar Condes de Rezende, em Vila Nova de Gaia. Mas eu costumo dizer que a confraria tem confrades em Portugal e arredores, dado que temos, por exemplo, muito boas relações com a Sociedade Essa de Queiroz do Recife. Vamos insigniar no próximo ano o Presidente do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. Portanto, o Brasil tem imensas pessoas que sofrem dessa doença benigna chamada hecite aguda. Mas a confraria tem a sua sede, então, no Solar Condes de Rezende, e tem muito bem. Tem muito bem porque, de facto, o biógrafo Campos Matos, Essa de Queiroz, nesta sua biografia, refere-nos precisamente, e é curioso que esta vivência do Essa, que como o doutor poderá referir melhor que eu, seguramente, em 1885 o Essa enamora-se de Maria Emília Castro Pampelona, e o próprio biógrafo diz: palco desse convívio foi a Praia da Granja, onde os Rezende costumam veneriar, e em Canelas, precisamente na Granja e em Canelas, o que é hoje conhecido por Solar dos Condes de Rezende. Velho solar de excelente traça, hoje Centro Cultural do município de Vila Nova de Gaia, contém um núcleo arqueológico, os arquivos de nobre família e um conjunto de japoneiras várias vezes centenárias. A descrição está perfeita. Ou seja, este Solar dos Condes de Rezende marca uma nota importante no trajeto de Essa de Queiroz, onde conhece a sua mulher, e bem como também tinha o seu amigo Luís, quem partiu do Solar dos Condes de Rezende até ao Egito, numa das viagens que veio dar origem à Relíquia, não é? Um dos livros famosos do Essa. Essa foi condiscípulo no Colégio da Lapa, cujo diretor era o pai de Ramalho Ortigão, e onde Ramalho Ortigão foi professor dessa de Queiroz. Ramalho era 10 anos mais velho. Foi condiscípulo dos dois futuros condes de Rezende. O quinto conde de Rezende, que é o Luís Benedito, que é exatamente com ele que vai ao Egito em 1869, à inauguração do Canal de Suez, e depois seguem para a Palestina e deu origem a vários textos famosos dessa de Queiroz, nomeadamente a Relíquia. Depois, anos mais tarde, Luís morre, o quinto conde de Rezende morre relativamente novo, e depois quem fica com o título é o irmão, que também foi condiscípulo dessa de Queiroz, então no Colégio da Lapa, que é o Manuel, portanto, bem, seu sexto conde de Rezende. E há uma carta, exatamente, que Essa de Queiroz, ainda em Londres, diz ao conde de Rezende: a minha afeição pela tua irmã não nasceu ano passado na Granja ou na Costa Nova. O Essa tinha andado por lá, eles tinham feito umas excursões pela costa abaixo até ao Palheiro do José Estevão, mas sim numa ocasião mais antiga que vos fui visitar a Canelas. Hoje sabemos, até por uma investigação relativamente recente, de que, por exemplo, em 1869, o quinto conde de Rezende, o que vai com essa ao Egito, mandou fazer uma escola, a primeira escola primária de Canelas, e Essa de Queiroz esteve presente na inauguração. É um dado relativamente recente, como a investigadora a doutora Susana Moncóvio está precisamente a trabalhar nessa área. Portanto, as ligações a Essa de Queiroz, a Vila Nova de Gaia, de um modo geral, portanto, mas a Granja e a Canelas são realmente interessantes e fizeram-se ao longo da vida. E seguramente marcou, porque o Essa se vive na Póvoa, depois foi Nasceu na Póvoa e viveu com o avô lá também. Não, viveu com o avô em Verde Milho, em Aveiro. Mas acabou... Não exatamente com o avô, mas com a avó. Quer dizer, quando Essa, com 5 anos de idade, vai para Verde Milho, o avô tinha acabado de falecer. Ele é criado com a avó, em casa da avó, em Verde Milho. E depois, então, quando tem cerca de 10 anos, é que vem para o Porto, para uma outra tia que morava na rua Sedefeita.
E nessa altura, a família dos Condes Rezende tinha uma grande propriedade no Porto, Colégio da Lapa, não é? No Porto, que o caminho mais perto entre Sedufeita e o Colégio da Lapa era atravessar por meio da propriedade dos dois futuros Condes de Rezende. Exatamente. Portanto, onde ele ficou a conhecer, portanto, desde muito novo, a família Rezende. E, portanto... Mas eu estava-me a referir nisto porque se ele depois vive em vários locais do país, vai para Lisboa, depois passou uns tempos em Évora, praticamente o trajeto dele foi sempre circunstancial, foi rápido, depois como cônsul vai para vários locais do estrangeiro. De facto, o Solar dos Condes de Rezende em Vila Nova de Gaia marca essa parte mais afetiva, não é? A Granja, o Solar dos Condes de Rezende, aquela vivência da nata, do veraneio em Vila Nova de Gaia era importante, não é? Pela Granja passava toda a gente que contava na segunda metade do século XIX. Desde o rei e a rainha até muitas outras pessoas, das quais há uma célebre fotografia do célebre grupo dos 5, que não tem nada a ver com os Danny de Blyton, é evidente, é uns 5 mais antigos, que é exatamente essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Antero Quental, Oliveira Martins e Guerra Junqueiro, que exatamente depois de estarem na Granja a jogar bilhar, e onde essa de Queiroz perdeu com uma certa menina que depois casou com ele, eles vêm ao Palácio de Cristal ao Porto e tiram essa fotografia célebre. Essa famosa fotografia. Um grupo maior a que essa pertencia era o grupo dos Vencidos da Vida, em que todos também eles passavam pela Granja, um dos quais veio a ser depois o seu diretor como Ministro dos Negócios Estrangeiros, que foi o Marquês de Sobral, por quem Emília teve talvez uma paixoneta, ou pelo menos antes de aceitar namoro a essa de Queiroz, e ela parece... Mas Luís Sobral era um homem, foi o homem mais elegante de Londres no tempo da Rainha Vitória, parece que as senhoras se apaixonaram. Mas então, nós estamos a perder na história, mas hoje vamos então falar da confraria queirosiana, porque de facto é apaixonante a vida e obra do nosso Essa de Queiroz, e de facto esta confraria queirosiana tem essa função, precisamente de divulgar não só o escritor, o homem, mas também toda a sua obra e os estudos e todo o trabalho que a Confraria Queirosiana tem feito em volta do Essa de Queiroz, nomeadamente através também da Revista Portugal. Sim, retomamos a publicação da Revista Portugal. Ela foi fundada por Essa de Queiroz em 1889, que ainda publicou 24 números. Depois, nos anos 30, Vitorino Nemésio tentou pôr a revista de pé e ainda publicou também sobre a sua égide uns números. Há 9 anos para cá, portanto a confraria fez 10 anos, está a fazer 10 anos este ano, retomamos a publicação do mesmo título que estava vago, portanto uma revista com o mesmo espírito, se possível com o mesmo espírito que essa de Queiroz lhe tentou imprimir, ou seja, uma revista com assuntos variados, mas digamos assim, o que se escreve mais recente sobre literatura, sobre arte, sobre história, sobre, portanto, todos os temas que realmente já a revista de Portugal dessa de Queiroz trazia. Então, o Gonçalves Guimarães, o mesário-mor da Confraria Queirosiana, o que nos pode definir então que é a Confraria Queirosiana, para que os seus telespectadores possam ficar a conhecer, de facto, esta associação? Juridicamente é uma associação, era o que eu ia dizer, juridicamente é uma associação que começou por chamar-se Amigos de Solar Condes Rezende, mas nós achamos que isso que era muito local, porque em Portugal existem várias instituições queirosianas, chamemos-lhe assim, que toda a gente conhece, desde a Fundação Essa de Queiroz em Baião, o Grêmio Literário em Lisboa, o Círculo Essa de Queiroz também em Lisboa, a Biblioteca da Póvoa, que também, pelo facto dessa lá ter... A nossa confraria não é uma concorrência a estas instituições, pelo contrário, temos protocolos de colaboração com todas elas, e é mais para juntar e levar as pessoas a analisarem a obra dessa de Queiroz, que, como todos nós sabemos e recebemos todos os dias pela internet, frases de essa, pensamentos de essa, trechos das suas obras, que parece que foram escritos a semana passada, e devo dizer que é frequente nas palestras que fazemos, etc., as pessoas conhecem muito bem e relativamente bem a obra ficcional dessa de Queiroz, os seus grandes romances, que estão traduzidos em muitas línguas, etc. Conhece menos
é a obra de Eça de Queiroz, jornalista, e devo dizer, por exemplo, a colaboração dele no Jornal de Évora com 20 e tal anos, era um jovem, muito novo, acabado de se formar. Os pensamentos dele, em muitos aspectos, ainda hoje estão de uma atualidade incrível. E depois, menos conhecida ainda, é a chamada prosa profissional dessa de Queiroz. E aí eu salientava um livro que infelizmente está esgotado, que se chama Imigração como Força Civilizadora, que portanto, é um relatório que essa de Queiroz escreveu como cônsul para o seu ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, e que só foi publicada a primeira vez em 1979 porque o Dr. Raul Rego descobriu uma cópia desse manuscrito num alfarrabista. E depois, mais recentemente, foi publicado, mas está absolutamente esgotado. Se nós lermos esse livro, eu suponho que as autoridades de hoje, da comunidade europeia e um pouco de todo o mundo, só ganhavam em ler esse livro dessa de Queiroz. Tem notas políticas, sociológicas, económicas, não é? Todo da época, bem fundamentadas. O grande conceito que essa de Queiroz tinha sobre o fenómeno da imigração. Basta dizer que também é muito pouco conhecido que essa de Queiroz, em Cuba, quando foi cônsul em Cuba, salvou a vida a milhares de escravos chineses que chegavam lá numa situação completamente deplorável e completamente indocumentados, e ele descobriu que eram exportados por Macau. Ora, ele o que é que fez? Como eram exportados por Macau, disse, então são portugueses, e passou a documentá-los. Devo dizer que isso foi um dos motivos pelo qual essa de Queiroz só esteve 2 anos em Cuba, que o governo espanhol não gostou dessa façanha do nosso cônsul. Dr. Gonçalves Guimarães, agora para abreviarmos a conversa, o tempo vai urgindo, as atividades da nossa Confraria Queirosiana, que tem agora, está a decorrer agora também um ciclo de palestras e conferências às quintas-feiras, não é? Sim, à quinta-feira à noite. O Solar dos Condes Rezende, em Vila Nova de Gaia. Hoje à noite. A entrada livre. A entrada é livre. É uma palestra no espírito das velhas tertúlias. Hoje o tema será sobre as camélias, exatamente. As camélias na obra dessa de Queiroz, mas o que é que são essas flores, que o Solar tem realmente uns exemplares centenares, que tanto as pessoas se entusiasmam por elas, porque é que tanta dedicação têm por essa planta que veio lá dos confins da Ásia. Mas, além disso, em colaboração com outras entidades, a Confraria faz todos os anos uma visita ao Egito queirosiano, portanto, o trajeto que essa e o Conde Rezende fizeram, portanto, na altura da Páscoa, em colaboração com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e mais algumas associações. Depois fazemos, portanto, temos neste momento um curso que é apenas 2 tardes de sábado por mês, chamado O Esplendor da Arqueologia, exatamente para as pessoas saberem o que é que a arqueologia tem para oferecer às pessoas que praticam o chamado turismo cultural, que às vezes não é apenas o Coliseu de Roma, não é apenas as pirâmides do Egito, são também e que nas páginas literárias do Eça de Queiroz vem tão bem retratado. Exatamente. Eu queria lhe agradecer a sua presença no programa Avenida das Artes. Seguramente que o Eça de Queiroz e todo o trabalho da Confraria Queirosiana merecerá outro programa mais alongado para podermos conhecer todas essas atividades e o trabalho que a Confraria Queirosiana desenvolve em Vila Nova de Gaia, Canelas. E quando chegarem a Vila Nova de Gaia e à freguesia de Canelas, todas as placas vão dar ao Solar dos Condes Rezende. Não é assim, doutor? Muito obrigado pela sua presença, agradeço, e vamos passar agora para um músico, como eu referi, para o músico Rui Namora, que nos vai interpretar primeiramente um trecho musical em guitarra, El Noi de la Mare, uma música de Natal tradicional catalã.
Rui Namora, que iniciou os seus estudos musicais no Conservatório de Música de Coimbra, concluiu no ESMAI do Porto, é licenciado também na Escola Superior, mais propriamente na Universidade de Coimbra, em Ciências Farmacêuticas, e tem desenvolvido uma atividade musical ao longo da sua vida, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Rui Namora é um trajeto de vida, de música, de ciência, então um homem ligado à ciência, interessado pela música também há uma certa ligação entre a música e a matemática, não é? Portanto, há uma ligação profunda, a música é matemática e a matemática é música, é assim? Sim, embora a minha ligação às ciências deveu-se a um certo atraso no início dos meus estudos musicais. Quando eu decidi que queria ser músico, já estava numa idade de entrar na faculdade. Sim, porque o Rui também, para além de ser farmacêutico, a sua atividade profissional, também é professor de música, sim, não é? também sou professor de música. Com o instrumento de guitarra, não é? Sim, sou professor de guitarra. O que aconteceu foi que, na altura, em 2003, entrei na universidade, em Coimbra. Já em Coimbra arranjei logo maneira de ter estudos formais de música, embora eu já tocasse há alguns anos, nunca tinha tido um ensino formal num conservatório, e depois fiz os 2 cursos, mais música do que farmácia. Eu fiz os 2 cursos ao mesmo tempo. E depois foi uma decisão muito pragmática. Tomei uma decisão muito pragmática. Eu, se queria ser músico, para continuar com estudos superiores, decidi que tinha que acabar o curso de farmácia, até para poder, por uma questão muito pragmática, poder financiar os meus estudos musicais. E foi isso que acabei por fazer. A minha vinda para o Porto reflete isso. Tanto que eu acabei o curso num dia e no dia a seguir fiz as provas de acesso à Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto. E pronto, e desde 2004 cá estou. Entretanto terminei a licenciatura em guitarra e desde então que vou mantendo esta vida dupla. Ou seja, afinal, em vez de falarmos em matemática, temos de falar em química, não é? Sim, é em química. Porque se andarmos pela farmácia é química, portanto, a química também há algo de química e de químico, digamos, no gosto pela música. Sim, mas o melhor medicamento é a mesma música. É a mesma música, é um pulsar permanente. Exatamente. Que leva o Rui Namora a ter uma atividade musical intensa também, de concertos, também para além da atividade como professor, uma das atividades do Rui também, de prazer e sim, imenso, claro. Seguramente é toda a atividade que faz também na sua música, sempre ligado ao instrumento. Sim, guitarra. Sempre ligado ao instrumento, sobretudo a tocar a solo. Vou fazendo os meus concertos, às vezes mais esporadicamente que outras, mas vou tentando sempre continuar a tocar. Faz parte da minha vida e necessito disso. Como de oxigênio. Oi, projetos para o futuro ou para o futuro mais próximo? Para o futuro mais próximo, pretendo continuar a tocar, encontrar concertos, fazer música de câmara, que tem sido difícil nos últimos anos. Tive alguns projetos durante o tempo do curso, acaba por se tornar difícil muitas vezes. Os músicos acabam sempre por ser professores, a maior parte das vezes, o que acaba por dificultar um pouco as agendas para que as pessoas possam encontrar e fazer música sem estarem pressionadas, e mesmo só pelo prazer da música. E é complicado muitas vezes encontrar pessoas com quem estejamos no mesmo comprimento de onda para conseguir fazer isso. Mas neste momento é continuar a estudar o meu repertório e a propor esses mesmos concertos a solo. Rui, nós estamos a falar hoje num momento em que o país está centrado na problemática da Casa da Música e dos financiamentos, e sem ir para questões mais políticas e dos financiamentos. Eu gostava de ouvir a opinião do Rui Namora precisamente sobre isso que estava há momentos a dizer, as dificuldades que é ser hoje músico em Portugal, ter uma paixão imensa por uma atividade artística no campo da música ou de outra, e ter estas dificuldades imensas sempre de financiamento. Eu, sem entrar na questão política e dos financiamentos, claro. É a questão mais cultural. Gostava de ouvir o Rui, a sua opinião cultural